Então, hoje, eu quero convidar vocês a ter um pouco da nossa aula da classe de casais, a conhecer um pouco a classe de casais e se inscreverem, né, na classe de casais do próximo ano. A gente chama de classe de família cristã, porque também ela está aberta a outras pessoas que, às vezes, você não está casado, mas você quer participar. Então, ela não é fechada, é uma classe que tem uma lista de inscrição, aí você se inscreve e participa. É assim que funciona. Então, a ideia aqui, nessa manhã, é que você tenha assim, um pouquinho do que nós estudamos na classe de casais. Deixa eu fechar aqui essas coisas para não atrapalhar a aula. Então, é interessante como as coisas funcionam, porque o Rafa estava falando hoje sobre... Deixa eu colocar os termos próprios, né? O reverendo Rafael, na sua meditação de hoje, ele estava falando sobre Lucas, o texto de Lucas 14, 25 a 32, e houve uma ênfase boa em renúncia, né? Renúncia de a si mesmo, de nós mesmos, e como isso é importante no casamento. A gente fala vezes sem fim, né, que na nossa classe, que há textos na Bíblia que quando a gente pensa assim, classe de casais, aí a gente pensa que a gente vai estudar o quê? Coríntios 13, ou 1 Coríntios 13, né? Ou também o texto de Efésios, que hoje nós vamos usar um pouco aqui, mas a verdade é que tudo que a Bíblia fala, né, que diz respeito a você, diz respeito ao seu casamento. Então, essa é uma primeira coisa que a gente é chamada a atenção na nossa turma, né? Se serve para você, serve para o seu casamento. Então, basicamente, é esse início que eu queria conversar com vocês. E também fazer uma pausa aqui para fazer um comercial. O pastor Rafael falou sobre planos, e eu espero que esteja nos seus planos do próximo ano, logo no iniciozinho, se você ainda não tem planos para janeiro, e se você está pensando, poxa, o que é que eu posso fazer em janeiro? A Missão Além, ela vai oferecer 2 cursos, o Perspectivas na terceira semana. O Perspectivas é um curso que a nossa igreja aqui abriu as portas, foi uma bênção, vocês não têm ideia como foi bom, como foi edificante para aquelas pessoas que participaram desse curso. Esse mesmo curso, ele começou em setembro, a CI foi a coordenadora lá, e foi até até segunda-feira passada foi o encerramento. Agora em janeiro nós teremos, em uma semana vai ser intensivo, então se programa, as aulas serão à tarde e à noite. E na última semana nós teremos o curso do GMIL. O GMIL é um curso também que trabalha com missões na igreja. Esse é um curso fundamental para não apenas trabalhar com missões, mas você entender, né, como você pode ajudar outras pessoas através do Ministério de Missões, sendo parte do Ministério de Missões. Eu aconselho a todos vocês fazerem tanto um quanto o outro. O Perspectivas abre sua mente assim para o que está acontecendo no mundo. Quando você termina, você diz, e agora eu vou para onde? E quando você termina o GMIL, você diz, eu já sei onde é que eu vou. Vou aqui na igreja mesmo que eu tenho que participar. Então, ditas essas coisas, na nossa classe você recebe... Tem como apagar essas luzes daqui, talvez para ajudar a visualização? Você recebe uma lista quando você começa a fazer na primeira aula, você recebe o cronograma e uma lista de livros que nós normalmente usamos. E essa aula, eu usei esses 2 livros aí, Uma Vida, A Vida como no Lado, do Jay Adams, e O Significado para o Casamento, do Tim Keller. Então, quando você se inscreve na nossa turma e vai para lá, você recebe uma lista de livros que nós recomendamos que você não apenas compre, mas estude conosco, tá bem? Opa, deixa eu ver se foi. É bom ligar, né?
Então, não sei se vocês conseguem ler aí, mas diz: na aula passada estudamos sobre o casamento dos meus sonhos. Em algum momento durante a semana que passou, aquela aula foi útil ou de alguma maneira fez diferença na sua vida? Você gostaria de compartilhar? Essa é uma das características que há na classe de família cristã. Você é convidado a participar nessa construção de conhecimento do lar. Quando eu falo construção, não entenda que a verdade, no final das contas, será o que todo mundo falou, né? Mas nós, como professores e alunos, nós interagimos e queremos, estimulamos que isso aconteça. Por quê? Porque é importante nós termos esse, vou usar a palavra feedback, retorno. Esse retorno de você sobre o que você está estudando. A classe é dirigida para a família. Veja bem, muitas vezes nós vimos, vezes e vezes sem fim, aqui as nossas igrejas, e a gente vai para casa e muitas vezes quem prega, quem está na liderança, não tem esse, puxa vida, olha, isso está sendo muito bom e tem sido muito edificante para mim, mudou a minha forma de perceber tal e tal assunto. Na nossa classe nós estimulamos que aconteça isso. Então, é comum a gente perguntar, e aí? Como é que está você em relação ao que aconteceu, o que você viu na aula passada? E as pessoas serem estimuladas. Mas, João, será que isso acontece mesmo? As pessoas abrem, meus irmãos, depois que a gente passa um tempo junto, cria uma comunhão tal, que as pessoas começam, os participantes da classe, eles se sentem à vontade para compartilhar experiências, e isso tem sido de grande crescimento. Então, se você considera, né, participar da nossa classe, eu acho que isso é um bom assunto para o próximo ano, uma boa resolução para o próximo ano. A aula de hoje, então, nós vamos, ela está baseada no capítulo 4 do Jay Adams, né, que é que fala sobre princípios básicos sobre a família, e no capítulo 4 também, do livro de Keller, que é a missão do casamento. O casamento, esse prédio aí, vocês percebem que ele tá rachado. Gente, a nossa aula é uma aula dialética, então eu vou precisar, como lá na nossa classe, que nós participemos. Então, se você tem vontade de fazer uma pergunta ou colocação, pode levantar sua mão daí, tá? Não é uma aula tipo assim, como é que a gente fala? Palestra. Eu não vim dar uma palestra aqui para você. Eu vim te dar um gostinho do que é a nossa aula. Então, se você tem vontade, levanta a mão e questiona e participa. Então, esse é um prédio, e você percebe que nesse prédio tem alguma coisa que está complicada aí nele. O que é? O fundamento, né? Quando a gente vai ali para Águas Claras, você percebe que muitos prédios, você vê assim, as paredes meio que colocado um band-aid, eu não sei como é que os arquitetos vão saber melhor, os engenheiros, mas aqui em Taguatinga também você vê, eu falei Águas Claras porque tem muitos prédios por lá, mas penso eu que às vezes é mais fácil você organizar as coisas quando estão lá em cima, fazer um curativo no prédio, do que quando o fundamento, o alicerce está danificado. Não é? Eu penso que de repente todo mundo tem que sair do prédio para que haja. Enfim, o casamento hoje, no ano de 2022, quase 23, ele está, de um modo geral, a instituição casamento, ela está com seus fundamentos comprometidos por essa cosmovisão que nós temos aí, não é? do nosso mundo de hoje. Então, quando o Jay Adams ele escreveu esse livro, foi há 50 anos, e naquela época, gente, 50 anos faz muita diferença, né? Na mudança de visão. Talvez há 50 anos nem tinha assim o celular, com certeza não tinha esse celular Android que a gente tem, né? E ele já identificava coisas como casamentos experimentais de 3 anos, por exemplo. Vamos casar, vamos fazer um casamento de 3 anos. Se der certo, a gente vai renovando. Então, a ideia dos casamentos, tinha até gente que pensava que o casamento era como se fosse, talvez, um seguro, né? uma apólice de seguro, que você faz todo ano para o seu carro, ou para a sua casa, enfim. Seguro de vida, todo ano você renova. Então,
havia também essas ideias ocorrendo lá nos Estados Unidos. E hoje aqui no Brasil, que ideias você identifica que minam a base, que causam essas rachaduras no casamento? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Bom, eu vou dar uma ideia então. Casamento aberto. O que é um casamento aberto? Isso já não é da agora, não é? Já é de algum tempo. Casamento aberto é aquele casamento onde eu sou seu, eu também sou de qualquer pessoa. Esse é uma das ocorrências que há em casamentos. Que mais? Certo, entrava no casamento achando que se não der certo, mas eu estou me referindo aqui a modelos de união, sabe? Por exemplo, essa do casamento aberto. Tem pessoas que casam e moram em casas separadas, é aquele casamento monogâmico, mas um mora ali, o outro acolá. Tem uma outra modalidade aqui também, chamada trisal. Trisal não é um casal de três estranho, né? Mas há isso também. Recentemente, a gente viu foi noticiado o nascimento do filho de uma criança, de um trisal lá do norte do Brasil. Não me lembro agora exatamente qual que foi o estado e a cidade. Mas tem ocorrido isso, e talvez vocês identifiquem outras coisas, né? Mas o fato é que, como diz o Jay Adams, não há a menor dúvida que os valores e as práticas da nossa sociedade estão sendo atacadas por todos os lados. E aí, eu tenho aqui que o casamento passa a ser apenas um papel. E tem gente que diz assim, bom, casar para quê? Eu me lembro de uma música, quando eu era ainda criança, vai lá, uns 40 anos aí, 45, e que ela dizia assim, se casamento fosse bom, alguém conhece? Não é? Não precisava de testemunha, para que padre, para que juiz, se não é isso que faz o casal feliz. E aí, é só um papel, eu tenho um compromisso com aquela pessoa. Essas são ideias que povoam, do modo geral, a nossa sociedade dos dias de hoje. Então, Keller trata sobre essas coisas, essas pessoas que vivem maritalmente sem o compromisso de casamento. E aí, são vários os motivos que elas vão te dar, por que elas vão viver antes, ao invés de fato, se casarem como a gente foi ensinado desde pequeno na igreja. Então, o casamento, meus irmãos, é uma instituição que nós vamos ver, ela foi criada por Deus e nós precisamos envidar todos os esforços possíveis e necessários para preservá-lo. O Jay Adams, que é esse senhor aí, ele diz, a família é o alicerce que foi criada, primeiro, por ser básica, e depois ela é a primeira a surgir nas Escrituras, e que nós devemos envidar todos os esforços para preservá-la, porque quando a gente preserva a família, nós estamos também preservando a igreja. Os irmãos se lembram de quando que o casamento foi instituído? Ele não foi instituído, como talvez alguém fale aí, numa sociedade tribal e depois evoluiu para o que nós temos hoje, não é? O casamento, nós sabemos, ele foi instituído pela Bíblia, foi instituído no Éden. Então, esses princípios básicos que nós estudamos nessa aula, que eles devem ser reafirmados sobre o casamento, o primeiro deles é que o casamento ele foi ordenado por Deus. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu lá no Éden, e aí você abre lá em Gênesis, e eu peço que você abra aí rapidamente, Gênesis 2, Gênesis 2, na formação, quando Deus foi formar a mulher, a partir do verso 21, Gênesis 2, 21, ele diz assim, então o Senhor fez cair pesado sono, eu vou antes, eu vou do verso 18,
Vou ler a partir do 18. Presta atenção aí na sua Bíblia e acompanhe a leitura. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem disse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Adão, né? Adão deu o homem ficou ruim aqui, deixa eu ler de novo. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, ou seja, Adão que deu o nome, né? As aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O Adão foi dando o nome dos animais ali, o leão, a leoa, enfim. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então o Senhor trouxe isso, a mulher, né? Trouxe a mulher para Adão e disse ao homem, preste atenção nessa cena, né? E disse o homem: afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que Deus formou Eva e trouxe ao homem. Deus estava instituindo ali um modelo, né? Deus ordenou o casamento, não é uma invenção humana. Não é um contrato social que se provou útil à sociedade por algum tempo. Algumas coisas, elas acontecem na sociedade, elas são formadas e daqui a algum tempo, mais para frente, elas não funcionam mais. Um exemplo clássico disso é a câmera fotográfica, não é? O pessoal da minha geração, aos 15 anos, 16 anos, todo mundo tinha uma câmera. Você viajava, tinha uma câmera fotográfica. Hoje ninguém mais usa câmera fotográfica, a menos que você seja um fotógrafo profissional. E você tem, não é aquelas câmerazinhas de antigamente, aquele negócio grande, com lente, angular, etc. e tal. O casamento não funciona assim. Não foi feito para um período. Ele foi criado por Deus desde aquela época, e tem valor para a sociedade até hoje. Ele é a base da igreja, vamos dizer. Por quê? Porque Deus estabeleceu o casamento para todos os tempos, todas as culturas e em todos os lugares. João, mas mesmo aquelas pessoas que não vivem num ambiente cristão, sim, o casamento foi criado por Deus. Nós sabemos a palavra de Deus, nós temos a verdade em nossas mãos. Então foi instituído por Deus para todos os povos. O casamento, ele foi formado antes mesmo da queda, por isso que o casamento é algo bom, né? Não havia pecado no mundo, e o casamento foi feito ali, naquele ambiente de perfeição, quando Deus fez a criação, né? Está escrito na Bíblia pelo menos 7 vezes, né? Entre Gênesis 1 e 2, e viu Deus que tudo era bom, e quando ele criou Adão, né, que estava num ambiente perfeito, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, não é verdade? Se estava tudo perfeito, se ele estava num jardim onde estava tudo perfeito, parece que esse texto que eu li aqui, que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Parece que não havia algo que não estava tão perfeito ali, faltava realmente o casamento, para simbolizar. Quando Deus disse, façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então, ali, o casamento simboliza também, e é por isso que ele é importante para a igreja e para a sociedade, né? O relacionamento entre o Deus Trino. O casamento não é, aliás, o que o casamento é? Uma aliança com Deus. Alguém, por favor, abra Provérbios 2,17 e leia aí em alto e bom som. Provérbios 2,17.
Olha só o que esse verso fala aí, né? 2,17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Deus estava falando aqui da mulher adúltera. O que é a mulher adúltera? É a mulher que cometeu o adultério, que rompeu o laço do casamento, a aliança que ela fez. O que é um termo de aliança que a Bíblia, no contexto da Bíblia? A aliança é feita de alguém que é mais poderoso com alguém que não tem todo esse poder. E aí você se sujeita aos termos da aliança, né? E o Senhor está falando aqui desta mulher que rompeu a aliança que ela tinha, e essa aliança é com Deus primeiramente. Olha o que ele diz aqui, né? No 17, a qual deixou o amigo da sua mocidade, ou seja, o seu esposo com quem você casou, e se esquece, ou seja, e rompeu a aliança de quem? Do seu Deus. Então, o casamento foi ordenado por Deus, ele é uma aliança, primeiramente com Deus. Quando você se casa com a sua esposa, essa aliança é primeiramente com Deus e depois com a sua esposa, ou com o seu esposo, quando você se casa com ele, não é? Veja bem lá em Malaquias 2:14. Malaquias é o último livro da Bíblia, correto? E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Mais uma vez, Deus está tratando, não é o último livro da Bíblia, viu? É o último livro do Velho Testamento. Então, ele está falando aqui, não é, da aliança entre ti, homem, e a mulher da tua mocidade. Não é engraçado que é mais ou menos o contrário, porque lá no texto de Provérbios ele fala da mulher que foi desleal, aqui ele está falando do marido que foi desleal, e Deus, mais uma vez, retrata, né, a aliança que há. Eu quero ler aqui um texto do J. Adams, que ele fala sobre a aliança, e ele diz assim: quando alguém entra numa aliança, novamente, isso é a cosmovisão bíblica, tá, meus irmãos, que serve para nós, aqui da igreja, que nos dizemos cristãos, que assumimos esse compromisso com o Senhor. Quando você entra numa aliança, assume o mais solene e inescapável, ou seja, você não tem como escapar aos termos da aliança que foi colocada pelaquela outra pessoa, que pode mais que você, vamos dizer assim, você precisa fazer aliança com ela, com o poderoso, e é o nosso caso, né, nós fazemos uma aliança com o Senhor, e é inescapável, nós não podemos escapar aos termos os termos da aliança que o Senhor dá para nós, né? Então, quando alguém entra numa aliança, assume o mais solene e inescapável compromisso. Esse é o compromisso que nós precisamos ter nos nossos casamentos, e ele é inescapável. Os termos da aliança, então, eles preveem isso, não é? Um compromisso. E nós vimos nos textos, tanto de Provérbios quanto de Malaquias, que há consequências, as consequências da manutenção ou quebra da aliança são bênçãos ou maldição. E toda vez, meu irmão, minha irmã, que há uma quebra, e a gente sabe disso, eu sei disso, e todas aquelas pessoas que passaram por uma quebra de aliança, a gente sabe que há consequências, há maldições. E quando a gente pensa assim, maldição, normalmente a gente pensa em morte, uma coisa assim, né? São coisas ruins que de fato advêm daquele ato que você passou por ele, da sua desobediência, são consequências da sua obediência. Desobediência, quando você passa por isso, são as maldições. E quando você se mantém fiel à aliança que é do Senhor, advém bênçãos na sua vida. Como outro dia desses, nós vimos
casal que completou tantos anos de casamento, né? Aqui o Paulinho e a Irene, por exemplo, né? Aqui a gente vê quanta bênção que ele carrega, né? Que ele olha para trás e vê o quão abençoado é esse relacionamento. E só pessoas que se mantêm fiéis, pessoas que estão debaixo dessa aliança do Senhor e dizem, não, eu quero permanecer firme, é que elas vão chegar à altura do casamento, por exemplo, do Paulinho, 60 anos? 49? E olham para trás e dizem, puxa vida, né? Como o Senhor nos abençoou. Primeiro, o casamento. O segundo lugar que a gente precisa ver, eu trouxe essas piadas que eu trouxe na internet, que eu achei na internet, e ela não está aqui por algum motivo, não aparece, mas eu vou ler dali. O casamento é como a Avenida Paulista, começa no paraíso e termina na consolação. Né? Isso pode parecer engraçado para os paulistas, mas eu queria só que vocês entendessem como é que as pessoas veem o casamento. Né? Não é que ele seja apenas bom. Deixa eu voltar aqui a minha tela. O filho pergunta para o pai, quanto custa para pagar um casamento? E o pai responde, não sei, filho, ainda hoje estou pagando. Que ideia que há por trás disso? A gente até ri, não é? Mas qual é a ideia que há por trás? O que é como é que vocês percebem um casamento depois de umas piadas dessa? Ruim, parece que quem instituiu esse casamento foi quem? Foi Deus? Nessa perspectiva, parece que foi o diabo que instituiu esse casamento. Dizem que casamento é igual a uma piscina de água gelada. Quem gosta de banho frio aqui? Ninguém, né? Numa piscina de água gelada, sempre tem um louco, olha só, sempre tem um louco que se joga primeiro e aí diz, vem pessoal, no começo é frio, mas depois a gente se acostuma. Então parece que alguém tem sempre que se casar, né? Todo mundo casa. Alguém falou, uma vez eu li, o casamento é o fim de todos nós. Olha só que coisa mais ruim, né? O casamento é o fim de todos nós. Um dia eu vou me casar. Então é essa a ideia. Olha só aquele último. Um homem entra em casa correndo e grita para a sua mulher, Maria, arrume suas coisas, eu acabei de ganhar na loteria. Aí a Maria responde, você acha melhor que eu leve roupas de frio ou roupas de calor? Ele diz, não, leve tudo, que eu vou sair, você fica. Que coisa terrível, né? É essa a ideia que se tem por aí, talvez, do casamento. Por isso que as pessoas preferem viver juntas antes, porque se não der certo, vão-se embora, e essa não deve ser a nossa postura. Nós temos que ter uma postura de defender o casamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o casamento ele é bom e tem uma origem em Deus. Então, 2, o casamento é bom. Eu acabei de dizer aqui, ele tem uma origem em Deus. Foi Deus quem criou lá no Éden. E aí eu gosto de pensar, e eu quero... os autores, eles colocam o seguinte, vocês acham que Deus haveria de... Como ele falou lá em Malaquias, e tem outros textos da Bíblia que falam da aliança como sendo algo... Né, que simboliza, não é, o relacionamento de Deus com a igreja. Vocês acham que Deus iria usar algo que não fosse bom para simbolizar essa relação? Né? Por que isso acontece? Porque exatamente o casamento ele aconteceu antes da queda, ele não aconteceu depois da queda. Né? Então ele é tão bom, tão perfeito, que por conta disso Deus mostra o relacionamento dele para conosco
como o casamento de uma igreja, como o casamento. Olha só porque o casamento é bom, o sexo é bom, ele foi criado, e meus irmãos, nós temos uma aula na nossa classe, naturalmente, né, que fala sobre este assunto, sobre o sexo. Então, o sexo é bom, foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Então, as pessoas que andam por aí transgredindo a lei de Deus, né, vivendo em fornicação ou em adultério, eles estão também transgredindo a lei de Deus, e isso tem consequências, não é? O sexo é bom, ele foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Que delícia, não é? Uma outra decorrência de que o casamento é bom é que o leito conjugal ele deve ser mantido sem mácula. Vamos ver lá, abra sua Bíblia, Hebreus 13. Quem quer que seja que escreveu Hebreus estava falando sobre os deveres espirituais. Ele fala sobre a nossa postura em relação aos nossos guias, os nossos pastores, né? Ele vai falar sobre doutrinas, cuidado com doutrinas. E aí, no verso, os deveres sociais, ele vai falar também sobre o nosso relacionamento, como é que deve ser quando alguém chega em casa, né? Hospitalidade. E aí ele fala sobre o casamento. O que é que ele diz nesse verso 4 aí? Honre seu casamento e os seus respectivos votos. Honre também o leito conjugal que é sem mácula, porque Deus julgará todos os que são imorais ou cometem adultério. Gostei muito dessa versão, é a Nova Transformadora, não é? Você pode ler mais alto aí, por favor, Sei? Honre o seu casamento e os seus respectivos votos. Honre também o leito conjugal que é sem mácula, porque Deus julgará todos os que são imorais ou cometem adultério. É isso aí. O casamento ele é digno de honra, e não apenas ele é digno de honra, como o leito conjugal precisa ser mantido sem mácula, sem culpa. Que coisa boa é você ir para o seu leito conjugal. Não é por isso que o casamento é bom, sem você trazer nenhuma espécie de culpa, de ressentimento, né? Quando você se deita ali com a sua esposa. Isso é dentro do casamento que acontece, e isso é bom. É a representação na terra da aliança entre Cristo e sua igreja. Alguém, por favor, leia Efésios, abra sua Bíblia. Em Efésios 5, eu falei que nós faríamos referência a esse texto, Efésios 5. Esse é um texto, ele é um pouco grande, eu vou ler aqui para os irmãos, mas alguém poderia abrir, por favor, Apocalipse 19, 7 a 9, e outra pessoa, Apocalipse 21, 2. Tá bem? Vamos para o texto de Efésios. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Aí você começa a perceber essa analogia de Cristo com a igreja, o marido com a mulher, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. E aí você vê novamente nesse versículo essa analogia de Cristo com a igreja e do casamento, não é? Maridos, amai vossas mulheres, é o 25, como também Cristo, olha aí novamente, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Cristo fez à igreja é modelo para o marido
ser com a mulher, não é? O verso 28 continua: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O casamento, meus queridos, minhas queridas, é essa representação, né, do amor de Deus para conosco, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante a vós, cada um tenha de per si e ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Esse texto, o que eu quero salientar desse texto é apenas isso. O casamento, ele é uma representação do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, é algo divino, é algo instituído pelo Senhor, é algo bom. O que é que diz Apocalipse 19, 7, 9? Que coisa linda o Senhor está falando aí sobre quando nós todos nos reunirmos diante do Cordeiro, não é? Quando nós estivermos naquele dia maravilhoso, que começará, vamos dizer assim, a eternidade, e estaremos louvando o Senhor de uma forma glorificada, gloriosa, lá no céu, que eu não tenho palavras aqui, nem os irmãos têm aí, mas nós sabemos que seremos transformados e viveremos num ambiente assim como o Éden, sem pecado. Qual é a figura que João utilizou? Ou seja, que o Senhor, através da instrumentalização de João, usou para falar sobre isso. A festa das bodas do Cordeiro. Bodas é o que, meus irmãos? Casamento, né? O próximo, Apocalipse 21, 2. Que visão maravilhosa, a visão do céu, né? A nova Jerusalém, chegando a noiva, e mais uma vez, a noiva está onde? No casamento. Então, o casamento é bom. Nós precisamos entender que aqui, todas aquelas piadas que foram feitas ali, aqui eu peguei apenas uma amostra, né, que achincalha com o casamento, essa não deve nos fazer assim, achar que isso tem um fundo de verdade nisso. O casamento é essencialmente bom, primeiro porque ele foi criado por Deus, né, tem a sua origem em Deus, ele foi instituído antes da queda, porque no casamento nós desfrutamos do sexo, porque foi Deus que fez o casamento para que isso acontecesse ali, entre outras coisas que a gente vê ao longo do nosso curso, que não vai ser na aula de hoje, não é? Porque o leito conjugal você vai para lá tranquilo, porque ele deve ser sem mácula, porque ele é a representação do que há de mais puro e mais sagrado, né? A palavra de Deus. Então, por isso. E também, meus irmãos, porque para que haja família, não é? O casamento foi instituído, ele é o canal instituído para que a família, filhos, venham ao mundo. Tem outra forma que filhos venham ao mundo? É através do casamento. Se ocorre fora do casamento, ocorreu uma quebra, não é uma coisa que Deus instituiu, e há, sim, consequências em relação a isso. Tá certo? Que não é o foco da nossa aula de hoje. Então, eu tenho aí esse pensamento do Tim Keller. A finalidade do casamento, e essa citação do Keller, ele tem muito que ver com a mensagem que nós ouvimos hoje pela manhã, com a nossa devocional. A finalidade do casamento é ajudar um ao outro a alcançar sua identidade gloriosa. A nova criação na qual Deus, a seu tempo, nos transformará. Esse capítulo 4 é um capítulo assim fenomenal desse livro. Eu aconselho você que, mesmo que você não vá participar da nossa classe no próximo ano, compre esse livro, dá uma lida nesse capítulo, que ele vai mostrar como é que você, mesmo que você tenha 30, 40 anos, o Paulinho e a Irene,
quase 50, não é? Vai perceber como é que a gente vai enxergar um ao outro. Olha só, meus irmãos, a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Entendendo-nos a nós mesmos. Por algum motivo, eu acho que a configuração aí não está conforme está aqui no meu programa, no meu slide. Mas, enfim, há um horizonte comum, né, que é o trono. Quando você entra num casamento, você vai enxergar o outro pela perspectiva do trono de Deus, aquele mesmo trono que nós lemos em Apocalipse, que o pastor, foi o pastor, né? E o Aldenir lá na frente, lá atrás, leram, né? O trono, quando nós estivermos lá, né, nós estaremos perfeitos. E aí, a gente precisa olhar um para o outro, não como alguém que é perfeito, mas que está nessa caminhada rumo à perfeição. Eu preciso olhar para Seir, e Seir precisa olhar para mim, com esse olhar misericordioso. Não, ela fez isso, mas dentro dela, eu percebo que lá na frente o Senhor tem uma grande transformação para fazer na vida dela, e ela olha para mim do mesmo jeito, diz, não, essa é uma obra ainda que não acabou. E eu preciso contemplar o João assim como o João é, né? Com os olhos de Deus. Ele coloca essa ilustração muito interessante nesse capítulo, né? Montanhas em dias nublados, nova natureza e velha natureza. Todos nós temos uma velha natureza e uma nova natureza. A gente ainda não foi dissociado da nossa velha natureza. Nós seremos um dia, né? Então, que ilustração é essa? Ele fala sobre dias nublados. Quando a gente conhece bem uma região e está naquele dia nublado, com muita, como é que a gente fala? Aquele cerração, névoa, cerração é um termo lá de Pernambuco. A gente quase não vê, às vezes você vai viajando e aquele lugar que é lindo, mas você quase não vê nada, você até pode achar bacana aquele andar naquela cerração, inclusive é bem perigoso, né? A gente vai mais devagar, com mais cautela, mas a gente não vê a beleza, e mesmo assim somos nós, a nossa velha natureza. Quando o sol brilha, aí você vê tudo tão lindo, né? Não precisa ser o sol de meio-dia, aquele sol bem quente, mas quando está claro, né? A mesma coisa dia e noite. Eu também gosto de pensar, você viaja à noite, você não vê tantas coisas bonitas que existe. E quando está de manhã, você está viajando, você vê aquelas paisagens que só a viagem em si já é um descanso para a sua cabeça, né? Você descansa muito mais na viagem do que quando você chega lá e às vezes você se afadiga com tanta coisa, você volta cansado. Mas a viagem, ver essas coisas todas, né, que o Senhor criou, tem o poder de nos relaxar, nos descansar. Então, quando nós olhamos, vamos dizer assim, à noite, é mais ou menos como a nossa velha natureza. Por isso que em Efésios 4, 23 e 24, Paulo diz assim: deixem que o Espírito remova seus pensamentos, suas atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Meus irmãos, quando eu, o João, né, me revisto da nova natureza, vou cuidar de mim com essa perspectiva bíblica, né, o meu casamento vai ser bom, a Seir vai ser beneficiada com isso. Então, pense nisso, né? Esse texto parece que ele está fora do contexto, entre aspas, de casamento, mas ele tem tudo a ver com você e com o seu casamento, né? Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Então, ele está falando de cosmovisão, né, de como você enxerga as coisas. Passe a ver o seu casamento na perspectiva de Deus. E também as suas atitudes, né? Revista-se da nova natureza que foi criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. É assim que o seu casamento precisa ser. É assim que o nosso casamento precisa ser. Quais são as características da velha natureza? Aqui eu citei algumas que
não englobam todas, isso não é, tem muito mais, mas eu queria a ajuda de vocês, se vocês lembrarem de algo mais. Ansiedades, amargura, né? Como a amargura, ela é uma daquelas rachaduras do prédio inicial que nós vimos no primeiro slide, né? No casamento, insegurança, como isso é ruim, e isso precisa ser tratado, a insegurança precisa ser tratada à luz da Bíblia, não é se revestindo da nova natureza, aí é um assunto para uma outra aula. Necessidade de provar o seu valor, vícios aparentes ou vícios secretos, falhas de caráter, que mais vocês identificam como características da velha natureza? Infidelidade? Certo? Egoísmo, pode falar bem alto para todo mundo escutar. Ciúmes, né, que tem a ver com isso aí, ó, insegurança. Queridos, eu e você ainda somos afetados por essa velha natureza. A velha natureza é você, João, quando você se olha no espelho, é como se fosse aquele dia nublado. Por que é que eu tenho que me voltar para a palavra de Deus? Porque Paulo diz, olha, você precisa, João, se revestir da nova natureza. A nova natureza, queridos, ela é um trabalho em andamento. A nova natureza é você, mas liberto de todos os seus pecados e de todos os seus defeitos. Isso já aconteceu hoje? Não. Nem aconteceu comigo, nem aconteceu com o pastor Adriano, nem com o pastor Rafa, nenhum de nós, não é? Então nós somos o clube daqueles que estão caminhando, né, para essa nova natureza que Paulo diz que nós devemos nos revestir para ficarmos mais parecidos com Jesus, para sermos santos, justos como o Senhor é, né? Eu quero trazer um conceito que que o Tim Keller, ele fala no livro dele, que é como se apaixonar, porque quando a gente, o conceito de se apaixonar é tão estranho aí, é quando você olha e o coração bate mais rapidamente, o pessoal fala em borboletas, eu nunca senti esse negócio, né? Borboletas no estômago, enfim, você fica mais acelerado, né? Parece que a sua circulação anda mais rápido. O que é que o que é que Tim Keller fala sobre isso? Eu quero ler aqui com vocês uma coisa bem interessante. Olha, veja a identidade que Deus está formando, eu vejo a identidade que Deus está formando em você e eu vibro com isso. Eu quero participar do processo. E veja, esse é um conceito que precisa permear o seu casamento, desde o primeiro dia até você completar 60, 70, 80 anos de casado, né? Porque nós nunca vamos estar perfeitos, por mais que você esteja muito tempo com o outro. Está muito baixo? Tá, obrigado, sei. Então, eu vejo a identidade que você está formando, que Deus está formando em você, quero participar do processo, quero colaborar com você e com Deus, ser seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. E quando chegarmos lá, olharei para você, verei seu esplendor e lhe direi, eu sempre soube que você poderia ser assim. Tive vislumbres do seu esplendor na terra, e olhe você como você está. Então, essa precisa ser a nossa perspectiva. Quando você olha e, às vezes, você vai passar por uns altos e baixos no seu casamento. E aí, nesse momento, você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar, sei, não, esse João, ele é muito melhor do que do que essa pessoa que está aí agora, né? Hoje é um dia nublado, eu vou chegar lá na frente e eu vou ver essa joia preciosa que Deus está preparando, né? E que será um cara perfeito. É assim que você precisa olhar para o seu cônjuge, né? E isso, meus irmãos, é uma escolha, você precisa, nesses momentos, deixar o seu racional agir para beneficiar o seu casamento. A Seir costuma dizer que é um time, o time de dois, não é? Então, você não vai trabalhar contra o seu próprio time, torcer contra o seu próprio time, é o seu casamento, é a aliança com Deus, né? A esposa do Tim Keller, ela diz assim, que a gente, quando busca pessoas, né, para nos relacionarmos para casar,
Nós estamos em busca de companheiros que seja como uma escultura pronta. A gente quer aquela pessoa perfeita e a gente idealiza, e a primeira aula dessa série, ela fala sobre o parceiro ideal, quais são as nossas expectativas para o casamento, né? Aí ela diz, olha, a gente deveria olhar como um bloco de mármore, porque a gente vai escavar, juntamente com Deus, escavando para achar a Seir, e o contrário, não é? Também a Seir trabalhando juntamente, porque Deus vai usar a Seir para forjar no João o homem que Deus quer que ele seja como marido. E ele vai usar cada um de vocês no seu casamento. Olha só, eu gosto muito dessa escultura aí, belíssima. Talvez seja a escultura mais perfeita do Michelangelo. Ela é rica em detalhes. Eu não pude trazê-la porque, enfim, ela mostra em todos os detalhes que ela mostra um homem completamente nu, mas você percebe as veias da mão, você olha na testa, as rugas, o cabelo, a sobrancelha desse Davi é tão perfeita que você percebe que há em alguns cantos falha. Aí alguém perguntou, e aí, como é que você fez esse cara tão perfeito? Isso é um bloco de mármore. Aí ele disse o seguinte, não dá para vocês lerem aí? Dá para vocês lerem? Não, né? Olhei para dentro do mármore e removi as lascas, que não eram Davi. Olha que coisa linda. Ele olhou para dentro do mármore, e aí ele retirou tudo que não era Davi e ficou Davi. Essa é uma imagem do que Deus quer fazer do João, viu, Seir? Através de você. Então, ela deve nos lembrar, essa escultura belíssima deve nos lembrar que precisamos olhar para dentro do nosso cônjuge e enxergar toda a beleza que Deus está fazendo nele. A nova natureza é um trabalho em andamento, né? Nós precisamos ser capazes de olhar para o nosso cônjuge e dizer, eu vejo as suas falhas, suas imperfeições, suas fraquezas e dependências. Esse é um momento racional, o momento DR, não é? Talvez consigo mesmo, às vezes o seu cônjuge não está preparado para ouvir isso, ou preparada, né? Por trás delas, porém, veja em desenvolvimento a pessoa que Deus quer que você seja. E isso tem umas implicações, né? Que implicações são essas? Nós não estamos em busca de compatibilidade. Não existe. Você ouve falar, o casamento acabou. Por quê? Porque havia incompatibilidade de gênios. Não, isso é uma visão da cosmovisão do que existe aí por fora. Não é a cosmovisão da igreja. Quando você olha para o seu cônjuge e diz, dentro dele existe um Davi do Michelangelo, e dentro dela existe essa escultura perfeita que Deus está forjando, então você sabe que não existe a tal da compatibilidade. A gente precisa trabalhar, né? Os casais precisam trabalhar, junto com a nossa ajuda, os professores, os pastores, para a gente caminhar e defender a família, defender o casamento. Nós entendemos, então, que não existe o parceiro ideal. Sim, você não vai casar com o primeiro que aparecer, ou com a primeira que apareceu, ou você não casou com o primeiro que apareceu na sua porta. Mas isso significa que não existe aquela pessoa que é exatamente a metade da sua laranja, em todos os aspectos. Não existe isso. E o nosso foco é não estarmos com alguém que nos proporcione um status quo como as pessoas aí fora. E nós sabemos disso, elas se casam muitas vezes para ter segurança financeira. Vou me casar com fulano, com fulana. É uma das coisas que ele me proporciona. E você olha para aquilo, né? Para segurança financeira. Para um sexo de melhor qualidade. Porque todas essas coisas, meus irmãos, elas podem passar. E aí eu quero também ler um texto aqui, para dar como é que a gente chama? Um spoiler, né, desse capítulo. Romance, sexo, riso e simples diversão, que é uma coisa que você quer ter no seu casamento, né?
são as consequências desse processo de santificação, de depuração, de purificação, daquilo que o pastor Rafael falou hoje de manhã, que é exatamente a renúncia. A gente vai renunciar ao nosso eu em favor do outro, em favor da glória de Deus, né? Então, são coisas importantes, mas não são capazes de sustentar o casamento ao longo dos anos e de vida corriqueira, porque isso vai acontecer. O que sustenta o casamento é o compromisso com a santidade do nosso cônjuge. O que sustenta o meu casamento com a CI é o meu compromisso com a santidade dela. Se eu tenho esse compromisso com a santidade dela, eu preciso levar uma vida santa, uma vida de renúncia, não é? Você está comprometido com o esplendor, com a grandeza e a perfeição do seu cônjuge, está comprometido com a honestidade e a paixão dele pelas coisas de Deus. Você falou algo muito parecido hoje na devocional, na mensagem dessa manhã, né? Nós nos comprometemos com aquela pessoa que você percebe que é apaixonada por Deus. Tocou o sino, mas nós já estamos no fim, né? O sino, que coisa antiga. Tocou o alarme. Está comprometido com a honestidade e a paixão do seu cônjuge pelas coisas de Deus. Você quer que o outro seja mais parecido com Deus. Essa é a sua tarefa como marido ou como mulher. Qualquer alvo menor, preste bem atenção no que ele está falando aqui. Qualquer alvo menor ou um propósito inferior significa que você está apenas brincando de casamento. E eu estou falando aqui para nós, da primeira igreja presbiteriana, e para você, eu não sei se isso está sendo gravado ou não, mas, enfim, para aquela pessoa que se diz crente, que é compromissada com Deus. Então, se você não vive esses princípios, você está brincando de ser casado, você ainda não está casado, conforme o que a Bíblia propõe para você, para o seu casamento, né? Pense sobre isso. Tim Keller diz, a finalidade do casamento não é ser feliz, mas ser santo. Ele lança essa pergunta, porque alguém fez essa pergunta para ele, ele diz sim e não, não é? Se você entender o que é a santidade, verá que a verdadeira felicidade é resultante dela. A santidade, ela nos dá novos desejos e alinha os velhos desejos com os novos. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, que a gente deve se agradar a Deus de Deus e Ele satisfará os desejos do nosso coração, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Parece que é mais ou menos aquela coisa assim de, eu sempre quis ter uma Ferrari na vida, eu vou ser bem crente, eu vou fazer tudo porque Deus vai me conceder essa Ferrari. É uma forma errada, uma leitura errada de você fazer desse versículo. Quando você se agrada de Deus, então os propósitos dele, o que ele quer que você faça, passam a ser maiores que você, e a sua vontade vai ser moldada pela vontade de Deus. Então é isso que o Tim Keller está dizendo aqui. Se você entender o que é a santidade, verá que a verdadeira felicidade é resultante dela, da santidade. A santidade nos dá novos desejos e alinha os velhos desejos com os novos. Portanto, se queremos ser felizes no casamento, devemos acreditar, e aqui está o resumo da aula, né, o propósito, que o casamento foi criado para nos tornar santos. O meu casamento com a CI foi criado para que CI seja mais santa, e na ótica dela, para que eu seja mais santo, mais parecido com Deus, né? E aí nós vamos para esse último slide, que ele diz assim, esse aí o J. Adams, o time está certo, pessoal? Ponham isso em prática nos seus casamentos e boa semana a todos. É isso aí.